Eu me formei em engenheiro agrônomo, com o Rodrigo, né? Tenho mestrado na área de entomologia, né? Nada a ver com agricultura de precisão, né? E aí isso faz parte das experiências profissionais e o que a vida nos proporciona, né? Minha ideia é sempre, quando final de faculdade e início da carreira profissional, era trabalhar com manejo integrado de pragas, né? Mas, como vocês sabem, na vida uma única coisa a gente tem certeza, né? É como que ela vai acabar. Agora, o caminho que a gente vai percorrer por ela muda muito, né? Então, eu iniciei minha experiência profissional na Dupont, né? Hoje Coterva, isso, como batendo estaca e fazendo ensaios de campo, né, testando novos compostos, aí, novos fungicidas e inseticidas. Né, essa foi minha primeira vivência profissional. Depois da parte de trainee, eu voltei para a universidade, fui fazer mestrado na entomologia, fiz mestrado na USP, em Ribeirão, com professor conveniado lá da Unesp de Jabuticabal, mas meu mestrado foi na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Ciências Biológicas. Tá? Depois disso, fui trabalhar numa empresa de controle de pragas em ambientes domissanitários, né? Um pouquinho diferente já. É, Essa segunda experiência profissional me levou a tentar uma carreira de empreendedor, montei um restaurante, tentei fugir um pouquinho da área do agronegócio, mas o agronegócio não fugiu de mim. Depois disso, eu entrei nessa empresa que o Rodrigo comentou, a DK John, que aqui no Brasil é representada pela AgroSystem, uma empresa familiar em Ribeirão, e que ela tem um viés voltado para, já tinha naquela época voltado para a agricultura de precisão. Isso foi em 2002, 2003, né? Então, para vocês verem aí um pouquinho de experiência e vivência que a gente tem na carreira profissional. Nessa empresa, naquele momento, estavam surgindo um pouquinho a parte de agricultura de precisão, né? E aí esqueci de pôr a apresentação aqui, cara. Deixa eu compartilhar, a gente vai falando, mas é bom já deixar na tela aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Ok? Legal. E aí, era esse slide aqui onde eu puxava a história, né? Quem que é o Marco Aurélio Montagna, né? Ou ultimamente conhecido como Marco Montanha, né? Eu fui trabalhar nessa empresa, né, em Ribeirão, na AgroSystem, né? Focando a parte de agricultura de precisão, e estava iniciando, né? E quando se fala em agricultura de precisão, principalmente naquela época que se falava em agricultura de precisão, era o famoso piloto automático, né? Então lá uma empresa familiar que buscava ganhar mercado nesse segmento com todas as dificuldades. Né? Depois disso, fui responsável pelas contas dos grandes fabricantes, que essa empresa representava a DK John, e a DK John tinha uma parceria com a DIR, com a CNH, com a ACO, com a Stara, com a PLA, a Metalfor, e eu cuidava dessas contas, e a partir daí tive a oportunidade de ir para a DIR. Eu trabalhei na DIR durante 12 anos, né? Passei por alguns setores da DIR, comecei como especialista de produto, trabalhando com pulverizadores, colhedora de algodão, fui para a área comercial, trabalhei como os clientes estratégicos, as grandes contas, depois voltei para a área de produto, trabalhando na parte um pouco mais focado em cana, com a parte de colheita, desenvolvendo as colhedoras que a DIR hoje tem no mercado, a CH 750, a CH 550, 650, 950, que é a colheita de duas linhas. Tive uma participação importante nessa da colhedora de duas linhas, né, onde tem todo um background aí de colheitabilidade, né, e a agricultura de precisão é muito importante para isso, né, ter as linhas, repetibilidade, RTK e daí por diante. Né. Minha última área dentro da DIR foi a parte de marketing estratégico e liderar o time de inovação, então aí digital, agricultura de precisão na veia, né? E depois desse tempo tudo, fui para a ACO, trabalhei na ACO, ou a GCO, né? Que é detentora das marcas Massey, Valtra, Fend,
né, GCI, Precision Planting, e hoje eu estou numa fase de dono de casa, né? Estou numa fase de transição de carreira aí, olhando qual que vai ser a minha próxima oportunidade dentro da carreira profissional, tá? E com isso tudo, eu acho que vale a pena a gente bater um papo, e aí o Rodrigo falou assim, ó, vem falar um pouquinho sobre agricultura de precisão e como que é o cenário que você enxergou e que você viu aí fora, né, nessas andanças, o que acontece realmente no campo, que muitas vezes dentro da universidade a gente acaba não enxergando como um todo, né, a gente recebe alguns pequenos pedaços, mas assim, o todo que está lá fora, às vezes esse daí não está tão visível ou tão claro, né, então o objetivo é a gente tentar dar uma pincelada e mostrar para vocês, assim, quais são os desafios e quais são as oportunidades que são tremendas, né? E tem muita coisa para fazer lá fora, né? Mas antes disso a gente tem que contextualizar como que nós estamos, né? O Brasil está, né? E aí assim a gente enxergar onde os gargalos e como que nós podemos encontrar essas oportunidades e ajudar a dissolver esses gargalos, né? Tá? E com isso, né, a primeira parte é a gente tentar entender como que é o nosso cenário, né? E para isso eu peguei as informações do censo do IBGE, né, de 2017. Provavelmente muitos de vocês já saibam o que eu vou falar aqui, mas é só para a gente conseguir pincelar e ligar alguns pontos, né? Então, assim, como que é está e como que é o perfil do agricultor, né, e da sua propriedade no cenário Brasil, né? E aí, porque muitas vezes a gente pensa agricultura e acaba só fazendo a visão daquelas grandes propriedades, Mato Grosso, Cerrado, né? Grandes áreas produtivas, é, players importantes como Bom Futuro, SLC, Amage, vai para o oeste da Bahia, Rorita, e daí por diante, né? Mas quando a gente olha esse cenário Brasil como um todo, que o IBGE traz aqui, meu pointer aqui tá ruim de enxergar, cara. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, ó. A gente começa a olhar que, né, cerca de 70% dos estabelecimentos têm uma área de 1 a 50 hectares, né? Então, esse é um cenário interessante, né? E como que a gente vai ligar isso lá no final com a agricultura de precisão, né? E como chegar isso para esse agricultor, né? E aí outra informação bem interessante, né? A faixa etária que se encontra esse agricultor, né? Muitas vezes a gente fala, é um limitante. Eu gostaria de dizer que não, mas o que a gente vivencia lá na ponta é que muitas vezes é um limitante. Quando a gente entra numa faixa etária, que nem o Rodrigo está aí na faixa dos 60 anos, aí, esse carequinha aí, né? Você vai ver que existe uma versão maior do que quando a gente tem pessoas na sucessão entrando nessa propriedade, né? Tá? E aí outro ponto importante aqui, né? É saber ler e escrever, né? Então assim a gente tem uma outra situação que limita não só a agricultura de precisão, né? Várias coisas, mas como a gente está vinculando a parte da adoção de tecnologias e o uso dessas tecnologias de forma eficiente, né, lá no campo. Esse é um outro dado que é um ponto de atenção, né? E por último, como esses estabelecimentos estão distribuídos para as micro-regiões, né? Então, muitas vezes a gente imagina que o Mato Grosso onde tem só as grandes áreas, e na verdade não, né? Tem áreas de tamanho médio e às vezes tamanho pequeno para a região do Mato Grosso, né? 5.000 hectares no Mato Grosso é uma propriedade pequena hoje, né? E aí quando você vai no Rio Grande do Sul, 5.000 hectares é uma mega propriedade, né? É uma coisa já difícil de encontrar, né? Então talvez aqui faltou uma divisão, uma outra divisão nessa situação aqui dos estabelecimentos para a gente enxergar ainda um pouco mais, né? Quando a gente vincula isso às micro-regiões do Brasil, né? Então,
guardem esses pontos para a gente ir vinculando e construindo esses pilares para a gente ter o cenário como um todo lá no final, tá? Então, depois eu posso deixar também os slides, Rodrigo, eles têm a fonte de onde eu tirei, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, lá tem muito mais do que isso, né? Tá? E aí a gente fala assim, legal, no Brasil é assim, né? Mas como que é nos Estados Unidos? O que acontece lá, né? Então, essa é uma informação de 2020, né? E aí a gente pode fazer algumas intercorrelações com o Brasil, né? Ou tentar entender se essa adoção é tão rápida, até mesmo num país desenvolvido, né, de primeiro mundo, entre aspas, né, e que foi por muito tempo a principal potência agrícola. Não é mais, nós passamos os Estados Unidos há alguns anos já, né, principalmente aí nas grandes culturas, mas olha que coisa interessante, né? Aqui tem dados desde 2002 até 2019, né, que não aparece aqui, mas seria o último ponto aqui do gráfico, né? E a gente tem aí a adoção de piloto automático, ele deu uma deslanchada boa, né, depois de 2008, mas assim, o grande salto aqui foi de 2013, 2014 para frente, né? Então, é uma coisa interessante, né? O piloto automático, que seria a primeira utilidade, o primeiro nível, vamos dizer, né? Não sei se nível é a melhor palavra, mas a primeira iniciação na agricultura de precisão, o uso do piloto automático, da barra de luz, como se falava no passado, né? Lá nos Estados Unidos deu um salto depois de 2014, né? E aí vai, monitor de produtividade, né? Que é a linhazinha verde, né? Só para vocês terem ideia, hoje, toda colheitadeira sai com monitor de produtividade ou de colheita, né? Dificilmente você vai ver uma máquina que não tenha isso já vendido nela. Por quê? O que acontece? Toda a parte todo o pacote de tecnologia, quando ele é agregado numa máquina, ele tem um price realization muito bom. Muito bom. Então, o que ele faz? Ele melhora a lucratividade desse produto. Então, quando você, muitas vezes, a venda de um pacote de tecnologia numa máquina, né, numa colheitadeira, num trator, num pulverizador, ele faz com que o retorno para o concessionário ou para o fabricante seja bem melhor, né? Então, se você pegar mapa de colheita, o mapa de produtividade, o kit lá na máquina, ele praticamente default. Por que isso? Porque ele dá uma rentabilidade melhor naquela colheitadeira, tá? E isso, para todos os fabricantes, acontece dessa mesma maneira, como o piloto automático num trator e daí por diante, né? E aí, você vê que mesmo isso que vem de longa data lá, ele teve um salto de adoção também muito parecido com o piloto automático, né? A partir de 2013, 14 ali, né? E aí vai, né? Taxa variável, né? Tem uma adoção da faixa aí de 41%, né? Aqui nós temos aqui as duas linhas aqui mais claras, né? Esse de baixo aqui é o controlador de seções, que é aquilo que é utilizado no pulverizador, que tem um fechamento automático de seção, para não fazer sobreposição de químico na onde já foi aplicado e daí por diante, ou não aplicar onde não precisa, né? E as imagens de satélite, que estão aqui na faixa dos 45%, e os grids, né, amostrais aí, que estão na faixa dos 52%. Né? Então, assim, é uma coisa interessante, né? Se você vê lá nos Estados Unidos, que talvez seja o berço, né, e o maior motivador de uso de agricultura de precisão, um dos itens aí de maior representatividade não passa dos 70%, não chega na casa dos 70% de adoção. Né? E no Brasil? Né? Como que funciona isso?
Antes disso, né, deixa eu tentar conectar meu 4G, e que aí é uma situação interessante quando a gente pensa, né? Porque hoje muito se fala em conectividade do campo, né? Coberturas 4G, tal, né? E nós estamos longe, né? Se você olhar esse mapa aqui, essa informação, o mapa vem do mapa, né? Que é o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária, né? É de 2021. Né? Tem um trabalho bem legal que eu incentivo vocês a lerem, que é esse cenário e perspectivas da conectividade para o agro. Então, a gente vê aí que o Brasil ainda tem buracos enormes aí na parte da conectividade, né? Mas, quando a gente volta nisso daqui, vem a pergunta, né? Onde que eu uso conectividade 4G aqui? Nesses 6 ferramentas de agricultura de precisão, né? Então, às vezes tem algumas coisas desconexas, né? Muitas vezes a gente tá levando para construir o telhado e não está com o alicerce ou a base preparado ou já em uso, né? Só para vocês terem uma ideia, o piloto automático, ele surgiu na década de 90, né? Final dos anos 80, início da década de 90. E ele surgiu primeiro não era nem piloto automático, né? Era a barra de luz, né? Aquelas luzinhas que tentava direcionar e você tentava manter os aviões, esses aviões menores, né? Para fazer pulverização aérea na linha, né? Na faixa, né? E aí depois, um pouquinho depois, no início dos anos 2000, surgiu isso para utilização nos tratores, nos pulverizadores, né? Então, isso aqui principalmente aqui no Brasil, estou falando agora, né? A adoção, né? A adoção do mapa de colheita ou de produtividade nas colheitadeiras surgiu na década de 80, né? Então, olha que interessante. E só para vocês terem uma ideia, né, atualmente, a utilização correta dessas informações do mapa de colheita ou de produtividade da colheitadeira gira em torno de 30% a 40% das máquinas que tem e que hoje praticamente é boa parte delas, né? Eu não vou dizer 100% para não ser redundante, mas quase isso, entre 30% e 40% se usa de forma correta. Isso lá existe desde a década de 80, né? E aí entra outras coisas, né? A idade média da nossa frota de máquinas hoje no Brasil, colheitadeiras, a idade média aí de troca, né? O tempo de troca é entre 8 e 10 anos, e de tratores é de 12 a 13 anos, né? Então muitas vezes tem, só que o sistema está defasado e não funciona, ou não funciona corretamente, né? Sensores marcam variações esdrúxulas, né? Marca campos com produtividade totalmente incorreta, e aí você não consegue também ter eficiência no uso disso, né? E aí, fazendo um paralelo com os Estados Unidos que estão aqui, nesse slide aqui, né? Nos Estados Unidos, a idade média, ou a idade de troca, né? A idade média, o tempo de troca das colheitadeiras é entre 2 e 4 anos, né? E do trator é entre 4 e 5 anos, né? Então, isso traz um paralelo importante para como nós estamos e como nós temos que nos preparar, né, para auxiliar e fazer o uso das ferramentas que já existem aí. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui trainee da Dupont, já se falava de injeção direta de produto, né, nos pulverizadores, né? E até hoje isso está incipiente ainda, né? Às vezes tem algumas tentativas com o surgimento do dicamba, aí se tornou mais forte a questão de usar isso como injeção direta, tal, mas não decola, né? E aí aqui eu trouxe um estudo aqui que foi publicado nesse jornal, né? Depois tem o link aqui embaixo também, vocês podem ver o estudo na íntegra, né? De 2020. O amostral dele não é muito grande, mas serve para a gente pincelar algumas informações interessantes, né? Então, um amostral o Rodrigo pode falar melhor que eu aí, porque ele trabalhou nessa área por vários anos, é expert nisso, né?
mas eu acho que dá para a gente tirar alguns pontos interessantes para discutir, né? Então, aqui eu dei o print do próprio trabalho mesmo, só para vocês terem ideia, e nessa primeira figura aqui, ele fala de como que é a adoção das tecnologias, né, de agricultura de precisão e digital, por esse grupo de agricultores, os 504 agricultores que foram entrevistados no Brasil, né? E aí olha uma coisa interessante, né? Tá lá, né? Internet e conectividade, né? Quase 70% desse grupo de produtores adota e utiliza. E aí outras ferramentas, né? Por exemplo, o GPS, que é o piloto automático, né? O georreferenciamento aí, 20%. Né? Então, os mapas digitais aí, menos que deve dar uns 2, 3%. Né? Então, dados ou imagem de sensores remotos aí, menos de 20% também. Né? E aí disso se tirou quais são as dificuldades e os desafios, né, para o uso dessas tecnologias. Está pequeno aqui, né, então eu ampliei para a gente enxergar um pouquinho esse universo. E é aqui que a gente começa a enxergar como que está o nosso, e discutir o nosso panorama no Brasil, né. Aqui tem vários pontos, né? Então, assim, incompatibilidade, né, informação, com a informação, né, e os dados gerados por equipamentos e diferentes tecnologias, né? Isso é uma coisa que, desde quando eu comecei a minha carreira profissional, eu escuto muito, já evoluiu, mas ainda acontece, né? Uma colheitadeira que usa um sistema que não se conversa com o sistema que o agricultor já utiliza, às vezes ele quer puxar o arquivo shape lá da colheitadeira, só que ele não vem do formato que o software que ele utiliza para gerar os mapas de produtividade no escritório e fazer as recomendações não se conversam, né? Esse é um ponto, né? E aí vamos para cá, né? Falta de conhecimento no campo, né? Então, esse é um dos principais pontos hoje, né? E aí passa por toda a cadeia, né? Hoje, e aí eu posso falar mais pela parte de máquinas agrícolas, porque a carreira quase toda profissional foi dentro dessas empresas, né? Toda fabricante de máquina agrícola, ele tem um concessionário, é como fabricante de veículos automotores, né, de automóveis, de caminhões. Tem um concessionário, e esse concessionário é responsável por representar aquela marca, fazer a comercialização, fazer a entrega do produto, a entrega técnica, fazer o suporte ao campo, vender as peças, né, fazer as revisões em garantia e daí por diante, né? E esse concessionário é um dos grandes responsáveis por auxiliar na utilização daquela ferramenta ou daquele mapa de produtividade da colheitadeira que eu falei para vocês lá, que a gente viu aquele dado, né, para adoção e utilização do piloto automático, né? Então, assim, a necessidade de mão de obra capacitada e com conhecimento nessa rede de concessionários é muito importante e é muito grande, né? Então, aqui, esse é um ponto muito relevante hoje das oportunidades que a gente enxerga dentro dessa adoção de agricultura de precisão, né? Tá? E aí, tem mais, só para vocês terem um dado interessante, quando a gente fala de concessionários, quanto que representa isso, né? Só para vocês terem uma ideia. A DIR hoje, que é marca única, né? Ela só é DIR e DIR, né? Ela tem 38 grupos isso Brasil, tem 38 grupos de concessionário que
consiste em 272 pontos de vendas, né, lojas, né, então, assim, tem os concessionários que têm várias lojas e atuam numa determinada região, né. A AGCO, o ACO, que ela tem a detentora da marca Massey, Valtra, Fend, né, ela tem mais de 1.000 pontos de vendas distribuídos pelo Brasil, somando todas essas marcas, né. A CNH, que tem as marcas Case e New Holland, né, no caso da Case, ela tem mais de 1.000 pontos, desculpa, mais de 100 pontos, em torno de 105 pontos de vendas, né, lojas, eu não tenho o número de concessionários, mas tem o número de lojas, e a New Holland, que é outra marca da CNH, tem mais de 150 pontos de lojas distribuídas pelo Brasil. E aí, então, assim, a gente começa a ver a magnitude disso, né? Qual que é o gargalo e o gap aí que existe de conhecimento para a utilização e fazer com que a adoção seja utilizada de forma correta das ferramentas que vêm junto com o equipamento, né? Aí, outro vem baixa disponibilidade das ferramentas e da tecnologia, mas para mim aqui está muito mais em função do desconhecimento e aí gera essa baixa disponibilidade, né, das ferramentas e das tecnologias, né. Aí falta de autotreinamento, né, como não tem as pessoas capacitadas, eu como usuário preciso aprender, né? E aí não tem aonde aprender também, né? Tem isso, né? Muitas vezes os treinamentos não são disponíveis ou são restritos, e aí eu tenho que ter um pouquinho de cuidado aqui como que a gente coloca, mas assim, o fabricante ele é responsável por treinar o concessionário, né? Então o concessionário tem que estar apto e capacitado a conhecer tudo que aquela solução de colheita, solução de plantio, solução de tratos culturais, né, de crop care, podem oferecer, e aí ele tem que replicar isso para o cliente, né? Então, muitas vezes existe uma ruptura para até chegar de forma robusta no cliente e em diferentes níveis de clientes. Lembra lá, né? A maioria dos clientes são aqueles clientes lá que tem de 1 a 50 hectares, né? Então, assim, qual que é a tecnologia que vai estar disponível para esse cliente, né? Como que ele pode usar de forma correta para atender a necessidade dele? Esse é o vínculo, né? As grandes propriedades, as grandes áreas exigem um nível de tecnologia e um nível de agricultura de precisão diferente do que um cliente ali que tem 10, 20, 50 hectares, né? Então, como que esse intermediador entre o fabricante e o cliente, que muitas vezes é o concessionário, no caso de máquinas, tá? Como que ele pode fazer esse equilíbrio, enxergar isso e tentar entregar a solução correta para aquele tipo de cliente, para aquela persona, né? Marco, Oba! posso aproveitar o gancho? Vai lá. Queria te perguntar o seguinte, porque eu acho que tem muita gente interessada nisso agora. Você está falando, você abordou um ponto aí, que é como é que é feita a pulverização do conhecimento, a capilarização, na verdade, do conhecimento até chegar no produtor. Você mostrou lá que a gente tem um mundo de propriedades, você falou que os concessionários são um elemento importante para fazer essa conexão entre a indústria e o produtor, né? Eu queria te perguntar o seguinte: quais são as habilidades ou as experiências que estão sendo demandadas hoje pela indústria para contratar pessoas que vão fazer isso, seja para trabalhar diretamente na indústria ou seja para trabalhar no concessionário, né? Porque eu tenho certeza que a indústria, assim, formata bastante o tipo de funcionário que está sendo contratado no concessionário, né? Quais são as habilidades hoje que o pessoal precisaria ter para enfrentar o campo de trabalho aí? Excelente pergunta, cara, fantástico. E aí, enquanto você estava perguntando, foi passando um filme pela minha cabeça, né? Que só na DIR foram 12 anos, né? Então, eu consegui enxergar os diferentes momentos e como que era o perfil daquilo que se buscava no concessionário, né? Então, lá atrás se buscava aquele vendedor águia, né? Aquele cara que não podia perder o negócio, que tinha que tá abrindo
porteira todo dia e conhecer a especificação do produto, né? A especificação lá de quando pegar o trator, né? O torque, a potência, capacidade de levante, hidráulico, babá, né? Aí depois foi mais aquele vendedor que conseguia criar vínculos, relacionamento, buscar a fidelização do cliente, né? E hoje entrou nesse nível que você está perguntando, né? É lógico que o concessionário é muito espelho da montadora que ele representa, né? Então, assim, estão em momentos distintos, tá? Se você pegar os 3 grandes players, tem mais aí, né? Mas vamos pegar os 3 grandes players, né? Que é a DIRA, a ACO, né? A GCO, a CNH, estão em momentos distintos de uso e adoção de tecnologia. Hoje a DIRA é disparado o espelho, né? Ou quem aquele que está na frente, né? Está na ponta e os outros estão tentando, não digo seguir, mas estão tentando chegar nesse nível também, né? E aí passa muito não só pela formação do conhecimento agronômico hoje, né? Hoje, pessoas que tanto no fabricante quanto na rede concessionário, ele, além do conhecimento agronômico, ele já tem que ter um conhecimento mais direcionado para as ferramentas, para o uso da agricultura de precisão, das ferramentas digital. Então, assim, não adianta só eu dizer que tenho uma formação agronômica ou agrícola, né? Eu tenho que ter o algo a mais hoje. E o algo a mais passa por uma especialização, por um nível de pós-graduação, para conseguir traduzir tudo isso que a gente vem mostrando aqui de forma consistente, clara e fazer com que o cliente consiga utilizar, né? Então, não é mais só vender a máquina, não é só mais vender uma especificação, é vender uma solução de colheita, onde a solução de colheita é a máquina, o pacote de agricultura de precisão e o que ela vai me beneficiar em termos de otimização, de performance, de redução de custo, né? Que a agricultura de precisão nada mais é do que fazer mais com menos custo, fazer mais com menos, né? Então, no final das contas, é isso, principalmente na cabeça do agricultor, né? Para que serve a agricultura de precisão? É fazer mais ou aumentar minha rentabilidade, aumentar minha produtividade com menos. Isso é no final, na última linha da planilha lá, é o que conta para ele, é isso, né? Não sei se eu consegui responder tua pergunta, Rodrigo. E aí aqui assim, né, vocês veem que aparece aqui também, né, a falta de conhecimento sobre a cada tecnologia e qual que é a mais apropriada para ele, né, para o agricultor, né, na situação que ele está, na forma com que ele produz, né, e aí aqui não é só soja, milho, né, soja, milho, algodão, tem outras coisas, né, qual que é a tecnologia mais adequada para utilizar em citros, né, ou pacote de agricultura de precisão para usar em café, né? Muitas vezes acontece isso também, né? Existem aquelas formatações enlatadas e aí se quer utilizar o que tem na prateleira para os diferentes tipos de agricultores, nas diferentes tipos de cultura, né? E hoje o que se espera de um profissional no nosso segmento é que ele consiga discernir e trazer para o agricultor, falar, olha, isso serve para um produtor de soja lá com 10 mil hectares, mas o senhor aqui que planta café, o pacote tecnológico, a solução de agricultura de precisão para o senhor é outro, não é esse daqui, né? Então, essa consultoria que ainda é pequena. Cresceu, mas ainda muitas vezes é escassa, né? Tá?
E aí aqui tem, né? Tem também o problema com a conectividade no campo, né? Que hoje está muito em voga, né? Então, é, é, existem culturas e sistemas de produção que é mais importante. Se for para cana-de-açúcar, com certeza, né? Isso daqui é extremamente relevante, a conectividade, né? Por quê? Porque eu tenho telemetria. Eu uso a telemetria é fundamental no sistema produtivo de cana, né? Inclusive a telemetria surgiu na cana, né? E hoje está sendo expandida para grãos, né? É muito menos complexa a necessidade, mas é de grande valia também. Mas na cana a telemetria é algo fundamental, né, que ajuda muito na questão de redução de custo, e quando você fala num sistema produtivo do cana, falando só de colheita, né, que é onde mais se usa a telemetria, é uma operação de guerra, né? Interessante, uma das vezes que a gente levava muito o gringo para ver cana e toda a operação, porque é uma coisa assim que não entra na cabeça deles, né? Como que funciona uma colheita de cana. Eles são muito acostumados lá ao meio oeste, que tem uma colheitadeira, um trator, um grain cart, né? E pumba, né? E tá feito, né? Na hora que se fala de a complexidade do sistema cana, eles não acreditam. Então eles vinham para cá, a primeira coisa, vamos ver uma usina, vamos ver uma colheita de cana. E o bom que né, a colheita de cana é quase todo ano, né? Vai de começo de abril até meados do metade de dezembro. Então, assim, era legal porque dava. Em algum lugar estava colhendo cana, então dava para levar eles para verem. E aí, na hora que você vê aquela complexidade, né? Frente de colheita, 3, 4 colhedoras numa frente, extrator de transbordo, chegava lá no ponto de transbordagem, caminhões, tal, né? Então, assim, ficava louco, né? Então, o uso da telemetria na cana é extremamente importante, e aí precisa de conectividade, né? Ou a parte de bases RTK também, e repetibilidade para plantio, colheita, principalmente plantio, hoje está se adotando mais na colheita, né? Mais na colhedora, agora já está indo para o trator transbordo também, porque ajuda a não pisotear naquelas linhas que já foram colhidas, né, e daí por diante. Mas a conectividade é extremamente relevante na cana, principalmente por causa da telemetria, para ter as informações em tempo real daquilo que está acontecendo no campo, né? Se tem máquina parada, por que parou, por que não está fazendo aquele percurso que foi definido pelo sistema, né? Então tem todo o COA lá, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de visitar uma usina e ver um centro de operações agrícola, né? COA, a raiz chama CIA, né, que é o Centro de Inteligência Agrícola, cada um usa um nome um pouco diferente, mas assim, ó, vale a pena, né? E se não tiveram, Rodrigo, eu acho que vale a pena, dentro do programa de vocês aí, fazer essa visita, porque é um negócio muito legal de se ver, é desafiador, né, como trabalhar com tudo aquilo, como fazer aquilo funcionar, muitas vezes sem a conectividade, né? Tá? Beleza? E aí a gente chega nesse universo aqui que é o agricultura 4.0, né? A gente falou, eu acabei falando muito da parte de máquinas agrícolas, mas hoje o que a gente enxerga também, né? Os quadrinhos, as bolinhas aqui com uma cor um pouquinho mais clara, é aquelas dificuldades que a gente viu ali e as situações que o agricultor vivencia, né? Falta de conhecimento, custo, incompatibilidade, qual a melhor utilização, como que eu utilizo, a monetização, como que eu obtenho retorno financeiro disso, o que adotar, né, a viabilidade e as ofertas que fazem sentido para o meu nível de agricultura, né? Os que estão em vermelho são aqueles que estão oferecendo soluções, né, que estão mais ligadas ao universo agrícola, né? E aí eu foquei um pouco mais em fabricantes de máquina, mas assim, hoje o que acontece, né? Tem outros players participando, como utilizando a agricultura de precisão como parte da sua solução, né? E aí entra empresas de adubos, empresas de sementes, né, empresas de defensivos,
a cooperativa oferecendo serviços, né? Aqui, aquele player importante que a gente falou, né, concessionários no caso de máquinas e revenda no caso dos empresas de defensivo, fertilizantes e sementes, né? As startups que estão ávidas pelo mercado agrícola, e aí uma outra situação diferente, né? Porque muitas vezes a startup está entrando lá já no telhado, né, da nossa casa, né? Só que existem alguns gaps até chegar nesse telhado, né? As APIs, porque hoje o que os fabricantes estão fazendo, né? Vamos pegar o exemplo da Deere. Ele cria uma plataforma onde o agricultor vai poder, a partir do momento que ele tem uma máquina da John Deere, ele tem acesso a essa plataforma, e essa plataforma ele vai poder compartilhar o uso com as APIs. Né? Então, tem várias APIs que são conveniadas com a Deere nessa plataforma, então o agricultor pode contratar APIs que ou já fazem parte dessa plataforma ou que vão fazer parte dessa plataforma. Né? Então, aí tem diversas, né? Tem, sei lá, a Smart Breeder, a Agrian e daí por diante, né? Então, assim, Farm Edge e daí por diante. Né? Então, aqui é um outro ponto interessante, né? Hoje, o agricultor pode monitorar sua máquina do escritório. Nessa plataforma, ele tem o acesso remoto à máquina, como o concessionário também tem, né? Desde que o agricultor dê a autorização para ele, o concessionário tem um acesso remoto à máquina, e ele recebe todas as informações dessa máquina. Então, essa é outra oportunidade que a rede de concessionários tem, né? Vender serviços preditivos, ou quase preditivos, né? Daquilo que ele está enxergando na máquina, né? Então, assim, ó, a máquina está começando a mostrar informações diferentes do que o usual, né? Então pode ser algum princípio de falha, ele vende um serviço de troca antecipada da peça e daí por diante. Ou então a máquina está consumindo muito, né? Então ele está vendo ali que o operador não está sabendo trabalhar com ela de forma corretamente, ele pode vender um serviço de um treinamento diferenciado para esses produtores ou para os operadores desse produtor, né? Então, assim, tem algumas oportunidades de business que estão surgindo com essa possibilidade, e aí sim precisa da conectividade, né? Você precisa estar com a máquina conectada para estar recebendo essas informações e aí gerando todas essas oportunidades nesse cenário atual. Né? E, além disso, tem essas outras empresas que são os estranhos no ninho, né? Google, Apple, Amazon, Microsoft, né? Cada um delas está tentando capturar uma parte desse mercado gigantesco que é o agronegócio e que tem N oportunidades, né? A Amazon, para você ter, eu acho que talvez vocês já saibam, né? Mas ela tem uma parte de armazenagem de informações de nuvens, né? Que ela oferece e que a Deere utiliza a Amazon. Ela oferece um desenvolvimento de novas ferramentas. A ACO tem a Amazon como parceira para desenvolver as novas soluções da colheitadeira da marca Fend, né, que é a colheitadeira Ideal. As soluções, a solução Smart da colheitadeira está sendo desenvolvida em conjunto com a Amazon. A Microsoft também oferece soluções para auxiliar o fabricante a desenvolver essas soluções inteligentes da máquina, né? A Deere tinha aí algumas parcerias com a Microsoft para soluções de autônomo, né? E daí vai, né? Tem outras aí, eu pus alguns exemplos aqui. Né? E quando eu falo em autônomo, essa é o outro desafio, né? Disso tudo que a gente viu, ainda existe o marketing de ter uma solução autônoma no campo, né? Então, você vê os fabricantes aí, hora ou outra, mostra lá, né?
a Case, dois ou 3 anos atrás, trouxe no AgriShow um trator autônomo, tal, né? Muitas vezes em função de marketing mesmo, né, para mostrar que é uma empresa que está à frente do tempo e combater o concorrente, né. A Deere trouxe lá soluções conectadas, né, só John Deere Conecta e daí vai, né. Então, assim, tem muitas coisas que fazem parte dessa guerra de marketing, mas tem outras coisas que já são mais próximas de serem utilizadas e serem oferecidas no mercado, né? Marco, Oba! eu vou só complementar. A Amazon essa semana anunciou, se eu não me engano, na África do Sul. Eles estão indo até adiante, eles estão gerenciando a informação dos produtores, estão auxiliando na melhor compra dos insumos e tudo mais. Agora eles fincaram o pé direto mesmo. Exatamente. E aí eu não falei muito das empresas de adubos, sementes e defensivos, mas eles também têm suas parcerias, né? Então, assim, hoje assim, uma empresa que cresceu bastante em parceria com a Syngenta foi a Smart Breed. Então, assim, a solução do pacote tecnológico da Syngenta passou muito pelo que a Smart Breed desenvolveu, né? Então, hoje, esses fabricantes, essas empresas de sementes, adubos, fertilizantes, o que elas fazem? Elas procuram ter um braço com alguma startup ou alguma fintech, alguma coisa, onde ela desenvolva um serviço, né? E esse serviço adotado pelo agricultor passa a utilizar o produto dessa marca, né? Então, assim, eu estou oferecendo um serviço de monitoramento de praga, um monitoramento de doenças baseado no algoritmo e numa inteligência artificial, né? E aí, por trás disso é para que ele possa utilizar os produtos da Syngenta para controlar essa praga, para controlar essa doença, esse fungo, que quer que seja, de forma mais eficiente e ao menor custo, né? Que aí vai aplicar no local correto, de forma correta, né? E, cara, assim, pena que é uma hora só, né? Porque para a gente conversar sobre esse assunto tem muita coisa, né? A Deere, um tempo atrás, adquiriu a Blue River, que é uma empresa americana que é para fazer aquele sensoriamento em tempo real de plantas daninhas e pragas, né? Então, assim, aplica onde tem. É a mesma solução que a Trimble oferece, que é o Weed Seeker, né? Então, mesma não, né, mas são soluções parecidas, não posso falar mesma porque depois dá problema, né? Soluções parecidas, então, assim, aplicar de maneira spot onde ele enxerga a praga, né? E aí um segundo momento disso enxergar, enxerga praga não, enxerga plantas daninhas. O segundo momento é tentar enxergar a praga, que é aí um desafio muito maior. Então, esse é onde entra as oportunidades de pessoas capacitadas e com conhecimento diferenciado para trabalhar e patuar nessas áreas que estão crescendo, né? Então, a busca por profissionais nesse ramo, nesse segmento dentro da agricultura vem crescendo bastante, né? E aí passa por oportunidades, e aqui é um pouquinho daquilo que eu falei, né? Como podemos participar, né? Então, tem N coisas, né? Então, fabricante de insumos, que é a otimização do recurso, a eficiência produtiva e as soluções disruptivas, novos produtos e mercados, a segurança e qualidade, né? E aí entra os ecossistemas de cada um deles, né? Eu não vou ficar lendo aqui até para deixar um tempinho para o pessoal perguntar aí, né? Mas e aí tem aqui, né, os desafios científicos e tecnológicos, os desafios sociais e econômicos, né? Você vê que sempre aparece a conectividade no campo, mas eu gosto de frisar, antes da conectividade no campo, tem várias coisas que já existem e que a gente tem que fazer evoluir na forma de utilizar, né? De utilizar correta e aumentar essa adoção, né? Então, assim, porque tem muita ferramenta disponível e com pouco uso, e que pode ajudar muito o agricultor, independente do nível que ele esteja, né? Tá? Bom, eu acho que consegui cobrir uma parte.
Cara, pessoal, né? Desculpa, pessoal, tem muita coisa para conversar. Né, esse panorama é amplo e nos últimos, só para vocês terem uma ideia, eu participei lá na, em vários momentos na Agtech Garage lá do Tomé, no hub de inovação que a Raizen criou. Né, quer dizer assim, só para vocês terem uma ideia, a Raizen criou um hub de inovação, não é à toa, né? É lógico que era aberto para outras empresas, mas ela era a principal fomentadora do hub, né, que ficava ali em frente, fica, né, ali em Piracicaba, em frente à sede da Raizen, e com a vontade, a necessidade de buscar soluções e alternativas para os problemas que eles tinham, né? Mas é lógico que quando você traz uma solução para o problema que ele tem, você favorece muitos outros produtores, no caso da raiz de cana, né? Mas já no caso da Agtech Garage lá do Tomé, o foco não é cana, né? Então tem muita coisa surgindo. Por outro lado, tem startups que começaram, decolaram e afundaram, né? Então, assim, tem que ter resiliência, porque trabalhar no agro também não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, né? Vocês viram ali que eu mostrei a curva de adoção de várias soluções de agricultura de precisão nos Estados Unidos que só decolou depois de vários anos, e é coisa que estava em prateleira há muito tempo. Muito bom, Marco. Concordo com muita coisa que você falou mesmo, é isso aí mesmo. Agro é apaixonante, se deixar a gente vai... O que eu falo que é difícil é a gente determinar um foco e seguir para ter essa resiliência, porque é muita coisa e você acaba se perdendo, né? Mas diga aí, pessoal, o Marco está disponível aí para perguntas, alguém quer tomar a palavra? Deixa eu só ver se eu consigo pôr no modo aqui que eu enxergo também a pessoa que for perguntar. Eu acho que eu não. Eu não sei se essa pergunta você escreveu aqui, Felipe. Tem um gráfico do impacto no aumento da produção, como diz o título do gráfico. Tem sim, Felipe. Eu não coloquei todos os gráficos lá, mas lá no material tem as fontes, e se você, eu vou compartilhar a apresentação depois, lá você vai conseguir enxergar os benefícios que não tem específico para cada solução de agricultura de precisão, tá? Mas tem das principais o quanto que traz de benefício, tá? Então, vai depender muito aí do que se busca, né? Só para você ter uma ideia, assim, eu estava falando da cana, né? E a cana tem uma representatividade muito grande, né? Então, a gente fez um estudo um tempo atrás, só de diminuir o pisoteio em 2, 3%, tá? Isso gerava um aumento de 10 a 15 quilos por tonelada, desculpa, 5 a 10 toneladas de cana a mais por hectare, tá? Depois tinha um dado lá de açúcar também, que aumentava também a quantidade de açúcar, né? Eu acho que a gente está num momento também de pensar que talvez o aumento de produção seja uma consequência, né? Porque hoje a gente está buscando muito mais a sustentabilidade, usar os bens, os insumos da maneira adequada, porque a gente sabe que uma vez feito isso, a produção, a produtividade vai ser modificada, né? Eu acho que essa questão que permeia tudo de sustentabilidade hoje também está muito em voga, muito mais do que o simplesmente, que lá no passado teve muito disso, né? Vou fazer AP porque eu quero produzir mais, né? Gastar menos, produzir mais, né? Acho que a gente está olhando a coisa de uma maneira maior hoje aí, mas obviamente que produção maior sempre é o alvo. É que, na verdade, concordar em partes, tá? Só para não dizer que a gente está concordando em tudo. Na verdade, assim, está muito relacionado ao o nível do produtor, né? E aí, assim, os diferentes tipos de persona que tem, né? Quando você olha um produtor que já tem um nível de médio para grande, ele olha muito mais isso, né? Eu vou adotar isso daqui,
quanto a mais que eu vou produzir? Tá muito relacionado nessa pergunta, né? Eu vou adotar o mapa de colheita e vou usar as informações do mapa de colheita, quanto a mais que eu vou produzir? Quanto sacos de soja a mais que vai me dar, né? Então, ele já tem mais essa visão. O produtor, aquele produtor pequeno lá de 1, 5, 10, 15 hectares, ele está tentando ainda, lógico, não vou generalizar, mas assim, ele muitas vezes está tentando entender o que é esse negócio de agricultura de precisão, né? O que o piloto automático vai servir para ele, né? O que muitas vezes até antes do mapa de produtividade tem um sensor de perda, né? Quanto de perda que a colheitadeira está, né? Muitas vezes ele não sabe nem que a colheitadeira dá uma informação de perda para ele, né? Que isso é super importante, porque isso é o que você vai fazer o ajuste da máquina para perder o mínimo possível, né? O preço da soja que está, imagine, você ficar perdendo 2, 3% a mais, é um negócio absurdo. Então, assim, está muito relacionado nessa situação também, né? Perguntas? Vamos aproveitar. Henrique, diga lá. Queria só aproveitar, seguir na sua linha também, da sua pergunta, né, de antes. Assim, qual a rotatividade de funcionários? Uma empresa dessa é alta? A contratação Vamos por partes, Henrique. Quando você fala empresa, qual parte da cadeia você está falando? Não tenho conhecimento. Tá, então vamos lá. Deixa eu te ajudar. Quando eu falo a cadeia, né? Fabricante, concessionário, muitas vezes consultor, né? Que ajuda, e produtor. Produtor muitas vezes é uma empresa também, né? Se você pegar um produtor de médio para grande aí, com certeza ele não faz nada sozinho, né? Tem vários funcionários. Esse cara aqui tem uma rotatividade muito grande, tá? O produtor em si tem uma rotatividade grande. Muitas vezes aí mais de 50% de turnover por ano, tá? Mesmo porque parte desse grupo de funcionários, eles são temporários, né? São contratados para aqueles momentos mais críticos de safra. Isso falando grãos, né? Então, pegando lá a colheita da soja, é um momento crítico. Então, ele contrata terceiros, né? Partes são terceiros para ajudar a atender a janela que está cada vez mais curta, né? Quando a gente vai para o concessionário, já foi alto, tá? O turnover do concessionário já foi alto, ele reduziu e agora está aumentando de novo. Por que isso? Porque tem muita oportunidade. As redes de concessionários, estou falando de máquinas, tá? Ela está expandindo muito ainda, né? Tem necessidade de chegar em pontos que ainda não estão próximo do cliente, né? Se você for lá para o norte do Brasil, né? Pará, lá, só para você ter uma ideia, quando eu estava na ACO agora, na GCO, uns 3 meses atrás, a gente mandou uma colheitadeira da Fend, né, uma Ideal, para fazer a primeira colheita no Pará. O concessionário ficava a 7 horas de distância da fazenda. Como que faz se uma máquina para, né? O que acontece? Como que manda o técnico, aí o técnico chega lá, identifica o problema, não está com a peça certa porque a informação que veio não é a correta. Volta mais 7 horas para ir de novo, né? Então, assim, as redes de concessionários dos fabricantes de máquina ainda estão em expansão, né? Só para você ter uma ideia, eu falei que a Deere tinha hoje, né, 272 pontos de vendas, né? Só para você ter uma ideia, quando eu entrei na Deere lá em 2008, eram menos de 150. Então, quer dizer, tem uma expansão gigantesca. Eles estão diminuindo o número de grupos, né? Então, estão usando grupos maiores, e aí é uma estratégia de mercado, né? Estratégia do business, né? Ter grupos maiores, então, assim, que atende mais regiões, né? Porque, não sei, só como curiosidade, os concessionários de máquinas, eles têm uma lei que chama Lei Ferrari, que eles não podem invadir território. Então, se o território é de uma concessionária A,
o concessionário B, que está num território vizinho, ele não pode vender peças de serviço e nada ali naquela área que o concessionário A atende, né? Então é proibido por lei, que é a lei Ferrari, que rege a lei dos concessionários de máquinas. Então, assim, os concessionários hoje estão voltando a ter uma rotatividade alta em função de falta de pessoas com conhecimento, tá, Henrique? E aí, assim, aí tem os dois níveis, né? O nível que o nível de funcionários que aquele que é o nível técnico, né? Que é um mecânico capacitado, aquele mecânico que já tem uma formação que consiga, que tem uma desenvoltura maior em mexer com computador e esse tipo de coisa, esse é outro ponto, tá? Hoje, um técnico de máquina, ele tem que ter uma habilidade com o computador, não pode ser um bicho de sete cabeças para ele, porque tudo ele vai identificar pelo computador, tá? Então você vai plugar um sistema lá na máquina, que no caso da DIR chama EDL, né? E esse sistema você pluga na máquina e pluga no computador, e ele é como se fosse o veículo hoje, né? Os carros, quando vão na revisão, eles fazem isso também. Né? Então, faz toda a leitura e todo o diagnóstico e identificação do problema aparece ali no computador para ele, os códigos de falha, quantas vezes deu, o que é crítico, o que não é crítico, e dali ele tem que tirar todas as informações para saber qual a solução daquele problema. Né? Então, em esse nível que é um nível que está em falta, vamos assim dizer, no mercado, né, e que é bem requisitado, e aí o outro, que é o nível das pessoas que estão dentro da área de agricultura de precisão, de digital, que os concessionários hoje têm um mercado importante para pessoas atuarem nesse segmento, tá? E aí, por último, os fabricantes, o turnover é baixo, tá? E cada vez mais eles tentam trabalhar com uma estrutura enxuta, né? Então, fazer mais com menos, né? A mesma coisa do agricultor de precisão, um pouquinho ao contrário. Então, não, o turnover é baixo dentro dos fabricantes. Boa pergunta, Felipe. Legal. Obrigado pelo questionamento aí. Na verdade, isso está cada vez mais recorrente, né? Hoje, as soluções que a máquina já traz é tirar cada vez mais a responsabilidade das escolhas da mão do operador, né? Então, assim, ele vai ficar focado em algumas atividades básicas, né, que é manter, dependendo da situação, esticar se a máquina está na posição correta, está no trilho certo, no caminho certo, né, mas todas as escolhas e configurações da máquina é um sistema inteligente que vai fazer isso automático. Muitas vezes ele só vai perguntar para o operador, olha, está acontecendo isso, a opção é isso, isso, isso. Você aceita? E aí o operador vai clicar um botão, né? Ou você pré-configura lá o que você quer, né? Eu quero com perdas até tanto, consumo até tanto, e aí a colheitadeira vai trabalhar e vai se autoajustar conforme ela está trabalhando para que se mantenha naquele nível que foi pré-setado. E caso aconteça alguma coisa, ela vai gerar um alarme e vai indicar para o operador o que pode estar acontecendo. Né? Isso tudo é muito maior, é muito mais rápido nas máquinas maiores, né? Nas máquinas, esse é outro ponto interessante, né? As máquinas maiores conseguem, maiores que eu digo assim, as colheitadeiras de maior capacidade, os tratores de maior capacidade, eles sempre conseguem trazer um pacote tecnológico mais robusto em termos de tecnologia e em termos de inteligência. Né? As máquinas de entrada, e aí também está relacionado com a capacidade de investimento do agricultor, ela trazem soluções mais simples,
né, e iniciais, até mesmo para ele começar a entrar nesse ramo que é a utilização da agricultura de precisão. Isso ainda demanda mais da atuação de quem está atrás do volante. Né? Muitas vezes o próprio agricultor que está ali operando, né? Ou se não é ele, ou filho, ou alguém da família. Né? Ainda tem que ter uma interação e uma atenção e um trabalho um pouco mais vou dizer árduo, né? Mas um trabalho um pouco mais aplicado, manual, né? Mas isso vai chegar num ponto, Felipe, que tudo indica que não vai ter mais ninguém atrás desse volante. Né? Quando vai acontecer? Essa pergunta é difícil de responder, né? Porque envolve a solução em si já existe? Sim, eu participei, só para você ter uma ideia, eu participei na DIR das discussões de se usar o trator de transbordo em cana, ele ser autônomo. Já existia solução, isso foi em 2014, tá? Já existia solução que propiciava aquilo, né? Mas assim, aí entra outros fatores, né? Fatores de regulamentações, fatores socioeconômico, né? Entra outras coisas para tornar isso viável como um todo, né? E até mesmo o custo da adoção dessa tecnologia, né? Mas isso vai acontecer e cada vez parece que está acelerando, né? Então não vai demorar muito para a gente começar a ver isso de forma mais robusta mesmo no campo, e não sendo só marketing que nem apareceu em alguns momentos mostrado por alguns fabricantes. Marco, queria te agradecer mais uma vez, achei que foi super bacana. Eu vou deixar o convite aberto aí, sempre que tiver vontade de voltar. Só Tenho marcar, certeza cara. que tem muita história, muito conhecimento aí para participar com a gente. Última tela aí, agradecer também, muito legal o bate-papo. Tem meu contato ali, meu e-mail, LinkedIn também, fique à vontade, se quiser mandar